Olá! O tema do vídeo de hoje é os princípios da narrativa para criar uma história fascinante. Eu irei tocar 3 elementos fundamentais para qualquer tipo de narrativa: história, trama e anedota. A maioria das pessoas, quando perguntadas sobre o que é uma história, responde com um conceito que não corresponde exatamente ao que uma história é. Por isso, temos que começar fazendo uma distinção entre esses 3 elementos. Mas antes de passar para o conteúdo do nosso vídeo, eu queria lhe pedir para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Dessa maneira, você nos ajuda a continuar produzindo conteúdos e fazendo o nosso canal crescer ainda mais. O que muitas vezes chamamos de história, na realidade é simplesmente sua trama, ou seja, os eventos que acontecem no decorrer do relato. A trama é aquela típica descrição do que acontece na história. Por exemplo, em tempos modernos, Charlie Chaplin é um empregado de uma linha de montagem. Ele tem que trabalhar submetido à velocidade das máquinas, o que é, por natureza, inumano e indigno. O trabalho fica cada vez mais rápido e ele trabalha cada vez mais alocadamente, até que se produz um caos dentro da fábrica. Ele termina sendo enviado ao hospital para se recuperar do seu nervosismo. A trama continua, mas em poucas linhas podemos descrever este filme. A lógica por detrás da trama é a relação de causa e efeito. Por exemplo, se o Charlie Chaplin trabalha numa indústria e é submetido a tais condições, ele se torna neurótico e provoca o caos. Se há caos, ele é mandado para o hospital e assim por diante. Mas a história deve ser entendida num nível mais profundo. A melhor forma de imaginar uma história é pensar a história como personagem. Emerson, mas como é isso? É simples. Nós precisamos imaginar nossa história como a história da transformação da nossa personagem. Se uma personagem começa sua jornada de uma forma, o lógico é que haja uma transformação dessa personagem. É o que a gente chama de o arco do personagem. O problema é achar que essa transformação só acontece no nível externo e não interno. Na hora de escrever uma história, nós devemos ter em mente sempre o mundo interno da personagem, ainda que essa lógica interna a gente guarde para a gente mesmo e deixe o público tentar adivinhar os motivos que a personagem tinha na cabeça para realizar determinadas ações da trama. Isso é o que faz uma narrativa interessante. A trama seria a personagem com suas motivações e conflitos internos, mais os conflitos externos. A história tem mais a ver com o porquê que move a personagem e a trama, mais com como a personagem reage aos estímulos que a faz mudar. Por isso a história representa a mudança da personagem. O Charlie Chaplin, do final do filme, não aceita ou procura mais trabalhos na indústria capitalista. Ele quer cantar e buscar um futuro distinto. Os problemas que acontecem foram só para que ele se desse conta que havia outra forma de viver. Esse é o momento perfeito para a gente fazer uma diferenciação entre história e anedota. Como vimos, para ver uma história é necessário que haja uma mudança interna e duradoura na personagem. Se acontece um evento na superfície da trama que não muda a personagem internamente, estamos falando de uma anedota. Porém, se um evento consegue mudar a personagem, então estamos diante de uma história. Às vezes, a anedota é usada para mostrar quem é a personagem ou qual é o ambiente em que ela está envolvida. Vamos ver um exemplo de anedota. Quando Jennifer Connelly, no papel de Marion, a namorada de um viciado, vai a um jantar com um amigo
rico para lhe pedir dinheiro no filme A Vida Não é um Sonho, dirigido por Darren Aronofsky, ela tem uma espécie de alucinação onde ela se vê metendo um garfo na mão do sujeito. Isso não muda a personagem, mas mostra de alguma maneira como ela está se sentindo. Depois de ter dormido com o cara por dinheiro, ela volta para casa psicologicamente afetada. Esse ato a levou a uma transformação interna. Aí sim, temos uma história acontecendo diante dos nossos olhos. Muitas vezes as histórias que vemos nos curta-metragens não são realmente histórias, mas anedotas que o ou a roteirista decidiu mostrar. São muitas vezes engraçadas, mostram uma situação ou personagem, mas não mostram nenhuma transformação interna e duradoura. Por isso não passam de anedotas. Como uma narrativa possui vários personagens, é possível que você tenha que desenvolver várias tramas. Muitas vezes, quando as coisas vão bem para um personagem, vai mal para outro. Por exemplo, a vida amorosa seria uma trama, a vida profissional outra e a vida familiar outra. Em geral, quando uma vai bem, a outra vai mal, até que no final uma prevalece. Ou não, como é o caso das tragédias. A trama é um artifício que o autor ou a autora cria para transformar a personagem e também uma forma de fazer a narrativa ficar mais complexa e mais interessante. É comum que a personagem, no começo da história, tenha uma falsa crença e depois de sofrer os efeitos da trama, mude internamente e definitivamente no final do relato. Eis aqui alguns conselhos práticos para a construção da sua história. Conheça seu ou sua personagem. Quanto mais você conhecer sua personagem, melhor. Você pode até escrever uma biografia para cada personagem, procurando mostrar todos os aspectos da sua vida, como ela pensa, os medos e os seus desejos mais profundos. Crie personagens redondos. Personagens podem ser redondos ou planos. Personagens planos são aqueles que possuem somente uma dimensão, ou seja, são estereotipos de uma pessoa. Um policial que é violento, uma dona de casa completamente engajada nos cuidados da casa, um jovem que não estuda. Personagens redondas são complexas, apresentam contradições e dilemas, gostam e detestam a mesma coisa. É o pai de família viciado no jogo e que sofre ao ver que não tem dinheiro para pagar o material da escola do filho. É o professor universitário que frequenta bares de strippers. É a imigrante ilegal que deixa seus filhos e o marido no país de origem e sofre com essa situação. E assim por diante. Escrever personagens planos, além de parecer chato, pode passar certa intolerância contra determinados tipos de pessoas. Isso não é o que se espera de uma narrativa. Procure saber qual é a falsa ideia que o seu personagem possui no início do relato e qual é a ideia que ele ou ela vai ter no final do relato. Se você sabe qual é a crença falsa da sua personagem ou o seu problema de fundo, fica mais fácil saber onde você tem que ir, ou seja, qual vai ser o final do seu relato, pois no final essa ideia deverá mudar. Se não mudar em uma determinada trama, deve mudar em outra. Se não houver uma mudança, não há história. A mudança pode ser para melhor ou para pior, mas tente pensar se a personagem vai terminar aprendendo alguma coisa e o que isso será. Procure criar conflitos que provoquem essas mudanças internas. Os conflitos são dilemas que obrigam a personagem a se mover, a procurar uma situação. A resolução do conflito principal acontece somente depois de um momento em que a personagem sofre tanto que ela quase entrega os pontos.
e é justamente a superação desse conflito que produz a transformação da personagem. Esse é o clímax da história. O que vem depois é o final, ou seja, o resultado da transformação. Identifique diferentes tramas das personagens e tente criar altos e baixos para cada trama. Como já foi dito, uma narrativa interessante é quando as tramas de uma personagem se entrelaçam, quando os aspectos da sua vida vão em direção contrária até que o conflito principal se resolva. Ache um golpe de sorte para sua personagem. Muitas vezes, para sair do impasse dos conflitos que se encadeiam e que dão a impressão de que não vai acabar nunca, você precisa de um elemento que mude a sorte da personagem. Alguém que vem ao seu socorro, uma ideia que não havia sido pensada ainda, um objeto que o personagem acha, etc. Tudo isso pode ser uma boa saída para mudar o rumo da personagem e terminar a história. Mas tenha muito cuidado para não apresentar soluções inverossímeis, fáceis demais. Esse recurso chama-se Deus Ex Machina e pode destruir todo o esforço que você fez para desenvolver sua história. Pense que seu personagem tem que aprender alguma coisa. E isso não acontece sem esforço. Sem luta, não há vitória. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você pode deixar suas perguntas e comentários. Eu terei o maior prazer em responder, até com outro vídeo se for o caso. Muito obrigado e não esqueça de se inscrever nesse canal. Até o próximo!